Gente, boa noite. Oi, oi, oi. Quem puder ir encaminhando. Vou desligar a nossa música aqui. Vou colocar o meu fone para não dar tanto eco. Alguém de vocês me sinaliza aí se o som tá saindo bom. Certo? Se puderem encaminhar a live então para outras pessoas. Alguém me sinaliza se o som tá saindo bem. Tá tudo certo. Só lembrando que, se alguém comenta ali, demora para aparecer aqui para mim, então... Som tá top. Obrigada, Luiz! Gente, então vamos lá. Vamos falar sobre emagrecimento, o que tá faltando eu fazer para chegar no meu objetivo, o que tá faltando eu fazer para chegar lá. E muitas vezes esse chegar lá é perder 5 quilos, mas às vezes é 10, às vezes é 20, às vezes é 30. Então, como vocês sabem, é um assunto que eu gosto, que eu tenho grande interesse de falar sobre emagrecimento. É um assunto que eu trabalho no meu dia a dia com pessoas que querem emagrecer. Então, é um assunto que eu, volta e meia, tô lendo, tô estudando a respeito. E muitas das dores que as pessoas passam são dores que eu mesma passei, porque eu também passei por um processo de emagrecimento. A vida inteira, praticamente, eu tive uma luta contra a minha balança. E hoje eu fiz as pazes com ela, hoje as coisas estão muito mais fáceis. E eu quero compartilhar muito do que eu tenho lido, muito do que eu tenho feito e aplicado em mim mesma. Então, grande parte do que eu vou falar hoje são coisas que eu pego com as pessoas com quem eu acompanho, mas são coisas que eu também vivi. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. E eu quero começar falando o seguinte: durante muito tempo a gente não se dá conta aonde é que a gente está errando. O que é que a gente está fazendo para estar com o peso que a gente está hoje. Então eu quero comentar com vocês que a gente vive num piloto automático. A gente nem se dá conta, sabe? Quando a gente fala no tal do processo da autossabotagem, mas a gente nem consegue identificar o que é essa tal autossabotagem. O que é que a gente está fazendo errado? Por quê? Porque a gente não está presente. A gente não está presente naquilo que a gente faz. A gente está aqui com a cabeça lá. Eu tô comendo, mas eu não tô prestando atenção no que eu tô comendo. Eu não tô prestando atenção naquilo que eu tô colocando dentro da minha boca. Então, uma das coisas principais que eu tenho observado é muitas das pessoas que me procuram para emagrecer, elas não têm noção do quanto e o que elas comem. Elas não sabem me dizer o que elas fazem, o que levou elas a chegar no peso que elas estão. Grande maioria apenas diz: eu tenho ansiedade, mas não sabe dizer da onde vem essa ansiedade, quais comportamentos que estão se tornando repetitivos e por isso eu estou com o peso que eu estou. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é: será que eu não estou muito no meu piloto automático? Será que eu não estou prestando atenção no que eu estou comendo? E eu estou comendo, eu estou com raiva, eu estou comendo, eu estou feliz, eu estou comendo, eu estou comemorando, eu estou comendo. Descontando o meu corre-corre do dia a dia. Eu estou completamente descontando na comida. E óbvio que quem está pagando a conta é o meu corpo. Então, esse é o primeiro item que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Comecem a observar os comportamentos de vocês todos os dias. O que eu estou fazendo para chegar no peso que eu cheguei? Qual o comportamento que eu estou repetindo que está me levando lá? Porque a gente não consegue corrigir um erro sem saber qual é o erro. Então, muitas vezes, talvez você está fazendo dietas, sabe aquele processo de entra, sai, entra, sai, entra e sai? Porque você está radicalizando e não está entendendo aonde que está o erro.
Então eu quero colocar assim, ó, além de observar o teu piloto automático, eu gostaria que você observasse que erros que você está cometendo. E quando a gente fala em erros, eu até fiz algumas listas aqui só para dar uma leve explanada, porque não é nem muito a minha praia, né? Porque, como vocês sabem, eu sou psicóloga, mas o que eu vou colocar aqui seria mais assunto de uma nutricionista. Mas quero apenas entrar nisso para vocês observarem. Então, por exemplo, o meu erro de comida. Vou dar alguns exemplos do tipo: arroz branco versus arroz integral. Ai, Cuca, mas eu já fiz uma grande mudança. Eu troquei o arroz branco pelo arroz integral. Perfeito. É perfeito para a sua saúde. Mas não é isso que vai te fazer emagrecer. Por quê? Porque o arroz integral, ele também tem as mesmas calorias do que o arroz branco. E a gente precisa ter clareza que para a gente emagrecer, eu preciso ter um déficit calórico. O que é isso? Eu preciso gastar mais do que ganhar. É diferente do nosso salário, tá? É diferente do nosso salário, né? A gente tem que gastar menos para ganhar mais. No processo de emagrecimento é vice-versa. Eu preciso gastar mais e ingerir menos. Então, se eu continuar achando que eu vou emagrecer trocando os normais pelos integrais, não. Isso vai fazer bem para minha saúde, mas não é isso que vai me emagrecer. Outra coisa, mas eu não tomo mais refrigerante, mas eu tomo suco. Perfeito para a sua saúde. Péssimo para o seu emagrecimento. Porque um suco, por mais que seja um suco natural, um suco de laranja, ele vai ter uma média de 5 laranjas. Se eu chupar 5 laranjas numa tacada só, o equivalente de calorias vai ser o mesmo que uma refeição. Entende que eu tô caindo em alguns gatilhos que não dá muito certo? Mas suco tem baixa caloria. Será? O suco, por ser natural, ele é ótimo, como eu falei, para nossa saúde, porque ele tem baixa incidência de açúcares, baixa incidência de químicos, mas ele tem o açúcar da frutose, né? Ele tem caloria. E como eu falei, eu preciso ingerir menos do que eu gasto, certo? Então, para o meu emagrecimento, essa é outra coisa que pode estar me sabotando. Outro conceito de comer de 3 em 3 horas. Esse é um conceito antigo, não para quem quer emagrecer. Para quem quer emagrecer, esse não é o melhor método. Eu preciso comer quando eu tenho fome e comer comida, não porcaria. Não coisas cheias de açúcares, coisas que não são alimento. Tá, Cuca, mas o que é alimento? Alimento é aquilo que qualquer criança sabe. Se eu falar alface para uma criança de 3 anos ou de 4 anos, ela sabe o que é alface. Ela vai lá no mercado, ela vai saber o que é alface, o que é tomate. Não tem um rótulo escrito tomate mais nananana. É comida. Quando é comida, não tem um rótulo enorme, né? Mas tem coisas que a gente precisa ler o rótulo. Isso, precisamos. Mas quando você lê o rótulo e tiver mais do que 3 coisas lá que tu não sabe, que tu não entende o que é, não é comida. Já tem muita mistureba ali no meio. Por mais que tu leia isso lá na embalagem do pão integral, se você leu lá na composição e nessa composição você não conhece 3 ingredientes que tem lá, já é um pão que não é digno de eu trazer para minha mesa. Já é alguma coisa que não vai fazer muito bem para minha saúde e principalmente não vai auxiliar no meu emagrecimento, certo? Outra coisa, os fits e os diet, né? Isso aqui é fit, pode. Aquele bolo fit, entende? Esse é outro item que te pega para uma perna.
Porque ele é fit, ele tem um pouco menos de caloria, mas tem caloria. E aí a gente cai naquele pensamento, é fit, posso comer, então eu acabo comendo um pouco mais, entende? E esse um pouco mais, quando eu equiparar na caloria, vai dar praticamente a mesma do que o bolo normal. Então é outra coisa que pode estar sabotando a tua dieta. As substituições das farinhas, né? Esse aqui não tem trigo, não tem glúten, mas eu tô comendo com farinha de arroz, farinha de amêndoas. Realmente são farinhas melhores, mas ambas são farinhas calóricas. Ambas são farinhas que contêm também carboidrato, ambas são, né? Quando eu falo assim o carboidrato, é porque o carboidrato, quando ele entra no nosso corpo, ele se transforma em açúcar também. Então, ele também vai sabotar a minha dieta. Outra cilada que você pode estar caindo é de dizer assim, nossa, Cuca, mas eu já caminho todos os dias. Todos os dias eu tô caminhando e fazendo uma atividade física e não estou emagrecendo. Perfeito. A caminhada, ela é excelente para a tua saúde física, para a tua saúde mental, ela é excelente. Mas para o teu emagrecimento, ela não é a melhor. Ela não é a melhor ferramenta. Então, o nosso corpo, gente, o nosso corpo é o que tem de mais malandro nesse mundo. O nosso corpo, ele se acostuma com aquele exercício. E se ele se acostuma, eu preciso mudar o estímulo. Então, se tu gosta tanto de fazer caminhada, continue fazendo a caminhada, mas intercale isso com outros exercícios. Tenta fazer uma corridinha, tenta fazer um trotezinho, né? Um pouco mais rápido. Tenta fazer polichinelo em casa. Pega aqueles videozinhos do YouTube, tenta fazer qualquer outra coisa ou qualquer outro exercício. Mas não faça sempre o mesmo. Para o emagrecimento, quanto mais eu mudar os estímulos, melhor vai ser o meu gasto energético, certo? Outro erro que a gente comete é acreditar precisar dias de descanso do exercício físico. Mas eu vi, sei lá, um fulano falando na internet que a gente não pode fazer exercício físico todos os dias, a gente tem que ter alguns dias de descanso. Isso, gente, esses dias de descanso são somente para atletas de alta performance, atletas que vivem disso, atletas que passam 8 horas por dia treinando. Não é o nosso caso de meros mortais, trabalhadores e pagadores de boletos, né? Não é o nosso caso. O nosso caso é de 20 minutos, meia hora, 1 hora por dia. Nós não precisamos de descanso, né? Dia sim ou dia não. A gente pode sim perfeitamente fazer todos os dias. Eu não estou dizendo que é para você fazer. Eu estou só dizendo para você não cair naquele pensamento sabotador de dizer que eu preciso descansar porque eu treinei ontem, entende? Então, tudo bem se tu não consegues fazer todo dia, mas não use essa desculpa para mentir para si mesmo. Não conta essa historinha para o teu cérebro para justificar talvez a tua falta de disciplina ou a tua falta de vontade de ir, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa é ser autorresponsável e dizer, hoje eu não tô afim e não vou. Ok, eu estou sendo responsável. E se hoje eu não vou, amanhã eu não vou, depois da manhã eu não vou ter um resultado em direção à minha meta, que é perder peso. Mas eu preciso estar ciente disso, porque você que está aqui hoje, que esteve comigo na semana passada na live falando sobre autoestima, eu falei exatamente uma frase que eu vou repetir ela hoje. Quando você terceiriza as tuas decisões, eu não vou porque tá chovendo, eu não vou por causa que meu filho tá chorando, eu não vou porque hoje eu vou ficar com meu marido, eu não consigo terceirizar as consequências. As consequências quem vai pagar sou eu.
Ou seja, sou eu que não vou atingir o meu objetivo, sou eu que não vou emagrecer e sou eu que talvez vai chegar no final de semana e a minha balança vai estar totalmente estacionada se não tiver aumentado, certo? Então, quando eu terceirizo, se eu quero botar a culpa no outro, beleza. Saiba que a consequência eu não consigo botar na conta de outra pessoa, ela vem para mim, ok? Outra coisa que a gente precisa observar para ver se você não está cometendo esse tipo de erro é a quantidade de água. Eu tô tomando água suficiente? Tô tomando? Ninguém vai emagrecer sem tomar água. Ninguém. A quantidade mínima de água para um ser humano, que é de entre 2 e 2,5 litros. Só que esse cálculo é feito em cima do teu peso. Então, se eu, Cuca, peso hoje 50 quilos, eu tenho uma quantidade de água para o meu corpo. Se você tem 90, a gente precisa chegar ao consenso que você vai precisar de muito mais água para o teu tamanho e o teu peso. Então, fazer esse cálculo, tá? Podem me chamar depois. Quem quiser, eu mando a tabelinha do cálculo. Pode me chamar no WhatsApp, me chamar inbox aqui, que eu mando. Perfeito? Quem não souber. Outro erro que a gente comete é tentar emagrecer, fazer essas dietas miraculosas e não dormir. Não dormir. Não cuidar do meu sono. Nenhum corpo, a gente diz assim, eu quero dormir para descansar. A gente não dorme para descansar. A gente dorme para regenerar o nosso corpo. É igual um moinho. O moinho trabalha para quê? Sabe aqueles moinhos de antigamente quando vem a água, né? Aqueles moinhos de filme? A roda tá girando para quê? Para ter energia, para produzir e não para gastar energia. Assim somos nós. Nós precisamos dormir bem para regenerar o nosso corpo e termos energia. Se eu não durmo, no outro dia eu tô virado o quê? Num bagaço. E o corpo não dá conta. Ele vai reter a energia da comida, porque eu não tô gerando a minha energia enquanto eu durmo. Outra coisa, o sono. Se eu não tenho um bom sono, ele baixa a resistência insulínica. Então, ele prejudica, inclusive, além de toda essa questão hormonal, ele prejudica também a questão de fazer com que eu tenha mais compulsões. As compulsões por doce, as compulsões por carboidrato. A pessoa que colocou aqui antes a mensagem, né? Logo que eu entrei, aqui em casa tá terrível a compulsão por doce. Como é que tá o teu sono? Como é que tá a tua ingestão de água? Como é que tá a tua ansiedade? Quando eu falo a tua ansiedade, eu falo assim, se tu tem uma ansiedade na vida é porque tu tá com uma treta. Alguma coisa tá gerando essa ansiedade. A gente precisa descobrir o que é. Porque pouco adianta você tomar uma medicação para ansiedade, você fazer uma respiração diafragmática para baixar essa ansiedade, é que nem você colocar um band-aid em cima de uma ferida. Você não está curando a ferida. Você só está tapando ela ali e talvez ela está ainda infeccionando ali dentro. Entende? Então a gente precisa chegar na raiz do problema. A gente precisa tirar a sujeira de dentro antes de colocar algo ali para curar, certo? Outro erro que a gente comete também, que a gente acaba se auto-sabotando, é fazer dieta low carb, que é uma excelente dieta, mas fazer ela sem acompanhamento. O que eu percebo que ocorre? Percebo que muitas pessoas, elas fazem sozinha a dieta low carb e aí elas ficam com aquele comportamento de comer muita proteína. E aí acaba comendo, porque carne pode, né? Pode comer também o bacon também é liberado, né? E aí
eu tô comendo muitas outras proteínas e muitas outras gorduras que no final tá dando um índice calórico muito maior do que se eu tivesse comendo o meu carboidrato. Entende? Então a gente volta para aquela lógica que eu já falei no começo. Se o meu déficit calórico não for maior do que a minha entrada, eu não vou emagrecer, certo? Então, esse também é um erro que a gente comete. E outro erro que a gente comete é não fazer acompanhamento com exames clínicos. Muitas vezes tu tá fazendo tudo certo, mas os teus hormônios, a tua parte saúde física, né? A tua parte hormonal tá uma bagunça. E ninguém vai emagrecer sem resolver isso. Então a gente precisa ter um acompanhamento médico, saber que se a gente não tem nenhum problema físico, para depois partir para essa mudança. E aí quero falar sobre um outro item que é uma baita de uma autossabotagem, que é a gente ter aquela impressão de que fazer dieta é difícil, porque eu tiro tudo que me é gostoso, tudo que é bom de comer. Então, assim, decido fazer dieta, deu, acabou com o pão, acabou com a minha cervejinha, com o meu churrasco, acabou com tudo. Só que, por quanto tempo tu vai dar conta disso? Por quanto tempo? Quanto tempo tu vai aguentar dizendo não para aquilo que te é tão importante? Até porque as festas, os convites, a vida continua enquanto você está de dieta, o mundo não vai parar para te esperar, certo? E aí tu vai emagrecer, vai eliminar lá os teus 10, 15, 20 quilos e quando tu chegar lá no teu objetivo, tu vai querer fazer o quê? Vai voltar para o teu comportamento antigo? Então, se tu não mudar o hábito, os teus comportamentos, não adianta fazer esse tipo de dieta maluca. Então são pequenas coisas. Uma das perguntas que apareceu na minha caixinha ali do Instagram, que eu até não coloquei aqui, lembrei agora e vou acabar falando, é sobre como eu manter a constância. Porque a gente fala muito disso, né? Manter a constância nos meus hábitos, nas minhas mudanças de hábito. Porque isso é que vai fazer eu adquirir um novo hábito. Se eu quero me tornar uma pessoa que pratica exercício físico, eu preciso fazer com frequência esse exercício físico, mesmo sem vontade. Mesmo sem vontade, porque depender da força de vontade é igual eu já saber que eu serei um fracasso. A força de vontade é a primeira que te motiva e a primeira que te dá um pé na bunda. Ela é a primeira que te abandona. Então tu precisas manter o equilíbrio da disciplina. Eu li equilíbrio aqui e falei, mas é disciplina. Então você precisa manter a disciplina. E o que é a disciplina? Fazer o que precisa ser feito. Mas o que precisa ser feito? Aquilo que tu falou que tu ia fazer. Que você falou que ia fazer, não que eu te pedi. Ou que o teu personal pediu. Aquilo que você falou que ia fazer. Aquelas metas que você se colocou lá no início do ano. Quando que você vai começar a fazer elas? E aí eu te pergunto, quando você se colocou essas metas, você colocou elas de uma forma clara? E eu vou dizer o que eu fazia. Eu fazia errado. Todo ano eu dizia, esse ano eu vou ser fitness. O que é ser fitness? O que é ser fitness? É virar uma Graciane Barbosa? Ou é só fazer uma caminhadinha de leve todos os dias? Então eu preciso definir exatamente o que eu quero. Esse é o primeiro item. O segundo item, que é respondendo à questão da constância. A questão da constância é não sair que nem uma louca de querer já sair correndo na avenida inteira aqui de Rio do Sul. Qual é a probabilidade de eu partir do zero e dizer que a partir de hoje, a partir da virada do ano, eu vou correr e vou correr todos os dias? É pequeno.
Então, eu preciso instaurar o hábito fazendo pequenas coisas todos os dias. Pequenas. Se eu quero instaurar o hábito do exercício físico, eu vou escolher um exercício muito simples, mas muito, muito simples. Nem que seja eu fazer todos os dias 3 polichinelo. Eu vou fazer 3 polichinelo aqui na frente do meu espelho. Eu não preciso nem botar o tênis. Eu não preciso nem sair de casa. Eu não dependo da minha força de vontade para fazer 3 polichinelos, porque é muito fácil. Ele é tão fácil que chega a ser ridículo. Só que ele é um ridículo que se eu fizer 3 por dia, depois de um mês eu vou ter feito 90. E depois eu vou ter feito 180. E no final de um ano vai ter dado muita diferença. Porque a partir do momento que eu começo a fazer 3 polichinelo hoje, faço a semana inteira. Fiz a semana inteira. Semana que vem, eu vou dizer assim, que fácil, eu consegui fazer. Hoje eu vou fazer 4. E aí eu passo a semana inteira fazendo 4. E depois eu faço 5. E quando eu vejo, eu tô fazendo 10, 15, 20. E é ali que eu vejo a consistência. É tão pequeno que eu consigo repetir. Eu consigo fazer porque eu não tenho como fugir, porque é algo muito pequeno. É igual o hábito da leitura. Se eu colocar que eu vou ler 5, 10 páginas por dia, fica difícil. Se eu falar que eu vou ler um parágrafo, ao dia que eu tiver um tempinho a mais, o dia que a leitura engrenar, eu leio mais. O dia que não der, eu vou ler um parágrafo. A meta tá feita. Dentro do meu cérebro, a gente tem toda a questão hormonal, que é o meu sistema de recompensa. Que é o sistema de recompensa é aquilo que me dá prazer. É aquilo que eu digo, yes, eu fiz. Eu ganhei de mim mesmo. Eu ganhei de mim mesmo. Eu não precisei mandar nada lá pro meu personal. Eu fiz. O sistema de recompensa é o mesmo. Sabe aquela sensação gostosa no sábado de manhã ou no domingo de manhã, quando desperta o teu celular e tu pensa, hoje é domingo e eu não preciso levantar? Yes! Ai, que delícia! O meu sistema de recompensa dizendo, eu ganhei. Entende? É o mesmo que quando eu fico ali no celular, o mesmo quando eu fico ali sentada na frente da TV e eu fico assistindo uma coisa que eu gosto, é o mesmo botãozinho que está sendo pressionado lá dentro. Só que quando eu digo que eu vou fazer e eu fiz, sou eu que estou sendo responsável por ir lá e apertar, para apertar aquele botão. Então eu condiciono o meu cérebro para ganhar aquela recompensa. E aí eu te pergunto, quantas vezes tu anda apertando o teu botãozinho da recompensa assistindo novela? Assistindo a novela, assistindo série, sabe aquele viciozinho malandro que tu tem pela série? Aquele mesmo vício que tá te dizendo que tu não tem tempo de se dedicar para o teu emagrecimento. Aquele teu vício que você diz assim, ai, Cuca, eu não tenho tempo. Meu Deus, eu não tenho tempo de lavar uma salada. Eu não tenho tempo de preparar uma comida mais saudável. O teu não ter tempo é a historinha que tu tá contando para ti mesmo. E tu tá acreditando. Tu tá terceirizando. De novo, tu tá terceirizando. Mas a consequência tu não tá terceirizando, não. Ou será que o resultado de não atingir o teu objetivo, o resultado do teu peso, tá indo lá para a série? Tá indo lá para a bebida tal da novela? Não. Então, você não está sendo autorresponsável. Você está jogando a culpa no outro. Ai, mas eu como porque o meu marido fica trazendo pão quentinho para casa. Ele traz. Ele tá te forçando com uma arma, botando na tua cabeça e te obrigando a comer? É você que precisa ser responsável. É você que precisa dizer não pro pão. E cada vez que você diz não para aquele pão, check! Aquela recompensa vai liberar lá do teu cérebro. E você vai estar mostrando para o teu cérebro um caminho diferente. Porque o caminho de ir lá e abrir o pacote do pão é o que ele já sabe. É o que tu vem fazendo até hoje.
tu precisa ensinar para o teu cérebro um caminho diferente. E aí eu vou te mostrar que você já faz isso, porque muitas vezes você diz que não tem disciplina. Será que não tem? Provavelmente tu tá usando toda a tua disciplina para coisa errada. Para assistir aquela série que tu não quer deixar, não quer abrir mão, para assistir a novela que tu não quer abrir mão. Então, é a tua, exatamente, o Thiago falou, é a tua disciplina que te faz emagrecer ou ficar gordinho. Tu consegue medir a disciplina. Tu consegue medir a tua disciplina. Quando tu se olha no espelho e tu vê o tamanho que tu tá, tu vai ver o tamanho da tua disciplina. Quando tu olhar para a tua conta bancária, tu vai ver o tamanho da tua disciplina em relação às tuas contas. Porque se ela tá no negativo, tu tá sem disciplina. Entende? Talvez tu tenha um excesso de disciplina lá no teu trabalho, lá na tua parte financeira e zero disciplina com a tua saúde. E aí o que adianta tu ter uma conta bem gordinha, uma conta bem bonita, aquela que enche os olhos, mas não tem saúde para poder desfrutar? Adianta? Para mim não adianta. Então a gente tem que estabelecer uma espécie de disciplina, um mínimo possível para todas as nossas áreas da nossa vida, certo? E aí eu quero colocar também o seguinte: o que estou pagando e não estou fazendo por não ter disciplina? O que estou pagando? Será que eu estou pagando personal e não estou indo? Estou pagando academia e não estou indo? Eu estou pagando um curso e não estou fazendo? Qual é a desculpa que eu estou dando? Qual é a historinha que eu estou contando para o meu cérebro? Que eu não tenho tempo? Ah, passou a não ter tempo agora? Quando tu contratou, tinha? Entende? A historinha que tu tá contando para ti mesmo é que tá te levando para o mau caminho, tá te afastando do teu objetivo. E essas verdades que eu tô dizendo são verdades extremamente dolorosas que eu precisei ouvir e dizer a mim mesma e fazer escolhas. Escolhas. Se eu continuar por aqui, eu tô cada vez mais longe daquilo que eu tanto quero. Então a gente chega nas escolhas, são verdades dolorosas. E quando eu digo que dói, dói por quê? Porque a gente, se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Então a gente precisa ver pequenas coisas na minha vida que eu posso ir mudando. E enquanto eu ficar responsabilizando o outro, responsabilizando meu marido, minha mãe que fica trazendo coisinhas para cá, fazendo coisas boas para comer, eu fico colocando a culpa no outro, eu não estou assumindo o meu papel, que é de ser o condutor da minha vida, de ser autorresponsável, de ser honesto com aquilo que eu estou fazendo. Certo? Então, quando eu paro de responsabilizar o outro e eu entendo que o outro não me deve nada, sou eu que devo a mim mesmo, eu me coloco em primeiro lugar e eu paro de dizer não, né? Aliás, não para mim, né? E sim para mim e não para o outro, né? Porque quando a gente tá de dieta, vem aquela galera: ah, vamos pro churrasquinho? Se eu disser sim, eu tô me afastando ou me aproximando do meu objetivo de emagrecer? Entende? Eu preciso dizer mais nãos, não inclusive para novela, não para aquela série. Então, cada escolha que eu fizer vai me trazer uma consequência. Porque o mundo e as pessoas, eles não estão nem aí para aquilo que eu tô sentindo. Porque muitas vezes eu estava triste, e agora tô falando de mim, eu estava triste, eu estava me sentindo mal com o meu corpo, eu dizia que eu queria ser magra, eu queria ter aquilo, eu queria voltar a entrar naquela roupa, mas eu não fazia nada que me aproximava da minha meta, porque eu queria agradar aos outros e eu dizia sim. Sim, para cada convite que eu recebia, sim, para cada coisa que me convidavam,
E cada sim que eu dizia para o outro era um não para mim. Eu me colocava em segundo lugar. Só que o mundo não premia as pessoas pelo segundo lugar. As pessoas nem sabem. Vamos pegar isso a exemplo de um treino aí, sei lá, de um jogo. Quem lembra quem ficou em segundo lugar? Ninguém. As pessoas não premiam quem fica em segundo. Quem fica em primeiro, sim. E aí quem fica em primeiro tá sempre ali. Nunca é sorte. Nunca é sorte. A pessoa que tá em primeiro, a pessoa que tá emagrecendo, que tá ali, ela não tomou nada milagroso. Ela tá fazendo pequenas coisas todos os dias que está levando ela para aquele objetivo. E eu falo isso porque eu ouvi muitas vezes o que eu fiz. Ai, nossa, Cuca, mas tu é magra. Quando eu falo que eu já tenho quase 40 anos, nossa, mas tu tá bem, tu nem parece ter a idade que tem. Uhum. Vocês sabem quantos nãos eu digo? Quantos nãos que eu digo para docinho, para refrigerante, para aquele bolo. Então, tudo é uma consequência dos nossos nãos. Então, se você não tá feliz com o teu corpo, com o teu peso, não responsabilize o outro. Resolva. Ou busque ajuda de quem pode te ajudar. Busque a ajuda de quem pode te conduzir, que possa te levar, te dar algum método que te ajude a identificar aonde que está as tuas falhas, porque às vezes as falhas estão aqui na nossa cara e a gente não está enxergando, certo? Então, toda vez que você se afasta, você está sendo desviado da rota pela historinha que você mesmo se conta, pela enrascada que você mesmo se coloca. E aí eu até anotei uma frase aqui, ó. A tua mente, ela tá habituada a sair dessa situação de incômodo, que às vezes a gente tá incomodado, né? Ela tá já habituada a sair daquela situação de incômodo e vou comer, né? Ela me dá uma vontade de comer para me dar essa recompensa, para me dar essa liberação hormonal que me dá prazer. Porque vamos combinar, né? Comer dá um prazer danado. É bom, né? Então, por que é tão bom? Porque ele me dá aquela recompensa hormonal. Só que esse caminho que a tua mente está habituada, se você não assumir e mostrar para tua mente que existe outro caminho, ela vai sempre fazer o mesmo. Quem de vocês aqui tem criança em casa? Se você não mostrar para a criança uma forma diferente de agir, ela vai sempre agir daquela forma. Se ela fizer birra no mercado e você entregar o que ela quer, o que você está ensinando para o cérebro da criança? Que toda vez que ela for no mercado, ela fizer birra, ela vai ganhar. E aí ela pensa, no mercado funciona, vou fazer na escola também. Vou fazer na hora de dormir, porque eu quero dormir na cama do meu pai e da minha mãe. Vou fazer também. E aí ela faz, até que ela consegue. E vai indo. E aí, às vezes, você diz, eu não sei como lidar. Se você não cortar e mostrar para o cérebro dela um caminho diferente, ela vai continuar. Então, percebe como o nosso cérebro tem atitudes lá da nossa infância? São atitudes que talvez a vida inteira eu fui fazendo ele dessa forma. E se eu não perceber essas coisas, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Então, se beber aquela cervejinha no final de semana é tão importante para mim, eu posso continuar bebendo, mas talvez numa menor quantidade? Talvez fazendo combinações diferentes? Eu preciso beber tudo aquilo que eu sempre bebo? Então, o que eu posso melhorar no meu dia a dia? Pequenas coisas que eu vou melhorando. Eu não quero abrir mão do meu pão? Ok. Mas em vez de comer 2 fatias, eu consigo comer 1,5 e depois eu divido e como só uma?
E se eu ficar com fome, então ao invés de eu vou comer o pão e vou comer um ovo, não sei, eu vou substituindo, eu vou dando outras coisas para o meu paladar e se adaptando. Entende? Que não é radicalizando que você vai conseguir. Então são pequenas armadilhas que o teu cérebro está te pregando. E a que mais pega é aquela assim: estou de dieta, agora acabou-se tudo. A partir de hoje eu vou fazer exercício todos os dias. Por quanto tempo? Até vir a primeira chuva. Até vir uma chuva e você não conseguir ir em plena quarta-feira e você diz assim: agora falhou, já era. Agora eu volto na segunda-feira, em vez de voltar imediatamente. Se eu falhei hoje, eu volto imediatamente para os meus trilhos. Eu volto hoje mesmo, amanhã mesmo. Entende? No final do mês é melhor eu ter ido 20 dias ou não ter ido nenhum dia? É melhor eu ter ido 5 minutos por dia ou não ter ido nem 1 minuto por dia? É no 1% melhor a cada dia, minha famosa frase, que a gente vai colher os resultados. E também, o que eu quero te dizer é o seguinte, para você observar que todo excesso de prazer te gera prejuízo. Todo excesso de prazer te gera prejuízo. Se me dá um prazer desgraçado assistir série, olha, fica ligado. É sinal que eu tô ficando muito tempo lá. O nosso cérebro vai me jogar para lá. Então fica ligado. A gente precisa viver um pouco de desconforto, porque é no desconforto que a gente cresce. É lá. A gente dá muito mais valor quando as coisas são suadinhas. A gente dá muito mais valor. Então é lá que eu preciso me colocar em situações de desconforto. Por quê? Porque dizer não me causa desconforto. Então é ali que eu preciso me treinar. A gente só perde os nossos medos se expondo, né? Ou você aprendeu a dirigir e já saiu dirigindo. Aprendeu a caminhar e saiu correndo. Não. A gente foi aprendendo aos pouquinhos, igual uma criança. Então a gente precisa ir treinando isso. Outra coisa para você observar, a ansiedade. As pessoas que chegam e dizem, eu não consigo emagrecer porque eu tenho muita ansiedade, a ansiedade é apenas um aviso de que algo não vai bem. É o teu corpo berrando que algo não vai bem. Comece a ouvir o teu corpo e comece a observar o que ele está querendo te dizer. O que essa ansiedade está querendo te dizer que você não está observando. Então comece a observar o que pensa e quais são os teus comportamentos. Porque a gente está o tempo todo dizendo historinhas para o nosso cérebro. Historinhas dizendo que eu não tenho tempo, que eu tenho filho, eu tenho muito trabalho, todos os dias eu fico até muito tarde no meu emprego, nas minhas coisas. E aí essa historinha que eu tô contando pro meu cérebro e eu mesma estou acreditando, mas a consequência tá vindo. Ela tá vindo no resultado no meu espelho, ela tá vindo no resultado da minha balança. Eu não tenho como fugir dessa consequência. E o outro não tá nem aí para aquilo que eu tô sofrendo. Sabe? Essa semana eu até coloquei, se vocês me acompanham aqui, talvez viram os meus stories falando a respeito disso, que o ser humano o tempo todo está disputando atenção. Ele está disputando atenção. Se eu falar para vocês agora que hoje eu passei por uma baita de uma dor de cabeça, talvez vocês vão me ouvir porque não vão conseguir falar. Mas se eu tivesse aqui no frente a frente e eu não tivesse numa posição de psicólogo, eu estivesse numa conversa de roda de amigos e eu falasse, gente, vocês não têm noção, eu tive uma dor de cabeça hoje, a primeira coisa que o outro vai dizer foi assim, eu também tive. Nossa, eu tive uma dor de cabeça ontem, ou, eu tive uma dor de barriga. E vai contar a história dele e não tá nem aí para aquilo que eu tô passando.
Então o ser humano o tempo todo tá querendo disputar quem tá vivendo a pior bucha. Só que todos nós vivemos bucha. A diferença é que alguns não contam, não é? Alguns não contam. A gente vive essa era de rede social e a gente não compartilha tudo. A gente acha que a vida do outro é maravilhosa, mas não é. Essa semana eu estava com virose. Alguém de vocês soube? Não, porque eu não compartilhei aqui. Mas eu tive uns 2 ou 3 dias assim, ó, rainha do trono. Entendeu? Se eu não contar, ninguém sabe. Então, não pense que a tua vida tem mais problemas. Cada um de nós tem os seus problemas. E cada um de nós é responsável por resolver os seus problemas. Entende? Se eu não me responsabilizar, se eu não for atrás de tomar um remédio, eu vou continuar com dor? O outro deve estar pensando assim, ó, se ela não está indo tomar, deve estar bem suportável, deve estar confortável. Então, a gente não pode terceirizar isso. Certo? Alguém tem alguma pergunta? O que eu tinha para falar era isso. Eu queria dizer que talvez hoje eu falei algumas coisas que não te agradou, mas eu quero dizer que a vida não tá agradando ninguém, né? A vida, ela não seleciona ninguém com amor, não trata com amor. Então, muitas vezes a gente precisa de alguém que nos fale verdades. E quando eu estava no meu processo de emagrecimento, muitas vezes eu precisei ouvir essas verdades. Eu até quero fazer um teste. Gente, essa semana eu quero até contar para vocês. Essa semana uma amiga minha me mandou um vídeo lá no Instagram, aqui no Instagram, né? Estamos no Instagram. Ela me mandou um vídeo sobre um cara falando sobre as pessoas que têm obesidade. Eu até quero tentar abrir o vídeo aqui e compartilhar com vocês. Vocês estão ouvindo? Vocês conseguem ver o vídeo aí? Ouvir? Não? Beleza. Deixa eu mudar aqui. Não, né? Então, assim, ó. Peraí. Volta. Voltei. E agora, como é que eu saio dessa tela? Fazendo o teste, né, gente? Vamos lá. Não deu para ouvir, mas deu para assistir, né? Eu não sei quem são essas pessoas, mas... Ai, meu Deus, como é que eu volto? Volta, Vilciane. Esse cara tá falando... Que não deu para ouvir, né? Ele tá falando que a pessoa que é gorda tem menos disposição, tem menos energia, que ela nunca vai ter voz, que ela não tem oportunidade de bons empregos e tal. E a outra pessoa tá argumentando e dizendo assim, como assim? Isso é gordofobia. E eu recebi esse vídeo de uma amiga querida que me mandou e falou, Cuca, qual que é a tua opinião a respeito? Gente, eu tô tentando voltar aqui, eu não tô descobrindo como é que eu volto, tá? Eu vou deixar ela aí até o final. Mas eu quero fazer um comentário sobre isso. E aí essa amiga me perguntou qual era a minha opinião a respeito. E eu falei assim, ó, indiferente do nome que a gente dá, se é gordofobia ou não, o que importa é que isso realmente acontece. Acontece no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Eu quero dizer o seguinte, eu já trabalhei em empresa que quando a gente estava fazendo captação de currículos, automaticamente a pessoa que tinha obesidade, ela já não era chamada para entrevista. Porque já trazia consigo um estigma de que ela não daria conta daquela função. E quando eu falo isso, observem vocês na casa de vocês, quantas vezes acabam praticando isso também. Digamos que agora estamos em fevereiro,
Recentemente passamos pelo Natal e aqui na nossa região temos esse hábito de fazer as faxinas de Natal, né? Que tem que tirar até o lustre mais ou menos para limpar. Se tu vai contratar alguém para limpeza e vier uma pessoa com obesidade e uma sem obesidade, qual que tu vai contratar? Qual que tu acha que vai dar conta de fazer a limpeza que você quer? Automaticamente tu nem pensa. Você vai acabar contratando a pessoa que é mais magra. Então é isso que eu quero que observe, que muitas vezes a gente reclama, a gente diz que lá fora acontece a tal da gordofobia, mas ela já acontece dentro do nosso próprio comportamento, sem querer. É a mesma sensação de que quando você tá andando na rua, né? A gente diz que a gente não é racista, mas automaticamente existem estudos, tá? Eu não tô falando isso que eu tô achando. Existem estudos, inclusive, que trazem que tem pessoas, só porque o cara é negro e tá andando no escuro, se ele tiver de capuz, automaticamente ele já é taxado de ladrão. Se for branco andando no escuro de capuz, não é. Entende? Como tem coisas que estão ali no pensamento da pessoa, que já vem uma crença antiga. Então, muitas vezes, não importa o nome que a gente dá, mas o que importa é que a coisa acontece. O estigma existe e que muitas vezes é reproduzido por nós mesmos. Então, o que eu trouxe esse vídeo aí, até porque eu queria testar como é que abria aqui, mas ainda não descobri como é que tira, né, gente? Não tô achando aqui na minha tela. Mas queria dizer que é realmente coisas que acontecem, que não adianta a gente responsabilizar o outro, e sim a gente tem que puxar a nossa responsabilidade diante daquilo que a gente quer. Porque quem tem que correr atrás dos nossos objetivos somos nós. Se eu não estudar, eu não vou ter uma boa nota. E não adianta eu dizer que aquele que tá lá com nota 10, que passou em primeiro lugar, foi puxa-saco. Que a gente sabe muito bem que não foi, né? Então, vamos puxar nossa responsabilidade pra gente e ver o que eu posso fazer melhor por mim mesma. Ok? Obrigada para quem esteve aqui comigo até agora e aguardo sugestões de assuntos para a semana que vem. Me deem feedback, se eu conseguir gravar, eu vou deixar essa live salva. E enfim, muito obrigada pela companhia, certo? Um beijão e até!